Paz e bem a todos. Estamos aqui reunidos novamente no Lar de Frei Beto para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos doutrinários. Hoje trouxe para conversarmos na sequência dos estudos, na quarta aula, a lei do trabalho. Necessidade do trabalho. O trabalho é uma lei da natureza e por isso é uma necessidade de todos para o nosso encaminhamento, a nossa evolução. A civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Livro dos Espíritos, questão 674. Como decorrência, o fato de ter que trabalhar concorre para o desenvolvimento de suas potencialidades intelectuais e morais. Então, é uma necessidade nossa, assim, aqui encarnados, darmos condição ao trabalho, para que nós possamos justamente desenvolver, através do nosso intelecto e da nossa condição de aprimoramento do nosso melhor, do nosso ser. O trabalho, no entanto, não se restringe apenas ao esforço de ordem material, porquanto toda ocupação é útil, sejam atividades intelectuais, sejam morais, e é nesse sentido que diz que o espírito também trabalha. Em razão da sua natureza corpórea e objetivando o aperfeiçoamento da sua inteligência, da sua evolução, no seu desenvolvimento moral e espiritual. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, embora, em certos casos, possa também ser considerado como uma expiação em vista à sua condição evolutiva. Ou seja, estamos todos aqui envolvidos nesse orbe, nessa condição do nosso planeta Terra, expiações e provas. Assim, temos que buscar a nossa evolução, o nosso melhor, e levar, através da nossa consciência, todo o condicionamento armazenado, principalmente do Evangelho do Mestre amado Jesus, de nos tornarmos cada vez melhores, exemplo no caminho, na verdade e na vida. Nos mundos mais aperfeiçoados, o trabalho é menos material, porque a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades, do desapego, da simplicidade do ser. Mesmo o homem que possui bens suficientes para assegurar a sua subsistência, terá que trabalhar, terá sempre um dever moral a cumprir, ou seja, é algo que já está destinado na nossa formação espiritual. Pois o que seria de nós sem o trabalho, o aperfeiçoamento, o servir, ou se colocar à disposição para a sua própria subsistência e do teu irmão? Isso é um sentido da própria caridade. Poderá se tornar uma bênção desde que bem utilizada em benefício próprio e ao seu semelhante. Segundo a lei natural, cada um deve se tornar útil na proporção das suas faculdades, buscando a sua elevação. Limite do trabalho, repouso, é necessário também. O limite do trabalho é o limite das forças. Não obstante, Deus dá ao homem, assim, cabe a ele impedir que haja excesso de trabalho, saber dosar, não se tornar um escravo, praticar de forma demasiada, mas constante, com sabedoria. O homem, consciente dos seus deveres, deverá mobilizar todos os recursos disponíveis ao seu alcance para evitar a exploração do seu semelhante através de uma sobrecarga de trabalho, concorrendo assim para uma justiça social. Cuidar do corpo e do espírito, tudo incluído dentro da condição da lei do trabalho. Pois a vossa alma, mas cuida também do corpo, do instrumento da alma, desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza. É desconhecer as leis de Deus, isso citado no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 1. Sedes perfeitos.
Embora o espírito e o corpo sejam de naturezas diferentes, ambos coexistem em todos os encarnados, né? O espírito possui seus atributos e conquistas, as quais independem do corpo físico. No entanto, o corpo material é que permite a sua manifestação e expressão. Existem dois sistemas no seio da humanidade, com relação aos cuidados do corpo e do espírito, que desejam abater o corpo, e os dos materialistas que querem diminuir a alma. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão de indiferentes, que sem convicção nem paixão amam com tibieza e gozam parcimônia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Vejam o quanto é interessante o conhecimento do estudo para que sabemos nos posicionar, né? Como é dito, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sempre no bom termo, no saber conviver em harmonia com o teu corpo, com a tua própria condição de podermos, né, vivenciar da melhor forma. O Espiritismo vem demonstrar a nossa doutrina espírita cristã aos homens que tanto o espírito como o corpo têm valor inestimável, pois, para o desempenho das tarefas no plano material, importa haver um encurtamento da vida física, deixando o espírito impossibilitado de dar cumprimento ao roteiro traçado para a sua vida. Por outro lado, não se deve, por isso, afastar do mundo e do convívio com os semelhantes, se isolar. Estarmos sempre em comunidade harmoniosa, com receio de contaminações ou de contrair vícios. O mérito do espírito consiste em viver no mundo, entre criaturas, por vezes viciosas, mas reagindo a todas as investidas. Somos homens no mundo e não podemos sacrificar a natureza humana, mas antes considerá-la, respeitá-la enquanto a condição de livre expressão do espírito. Interessante. Mas antes considerá-la como expressão do espírito, a liberdade, a vivência, né? Não deve o homem enfraquecer seu corpo com privações inúteis, com excesso de trabalho e maceração sem propósito, agravando as provas que Deus lhe mandou. Aí temos dentro dessa condição, na nossa finalização da própria condição do repouso, de como nós podemos, dentro desse momento, refletir, pois nos é dado a própria condição do trabalho. Nós vimos aqui que faz bem a própria condição do seu espírito e faz bem a própria condição do teu corpo físico, pois é necessário para que nós possamos justamente, né, nos doarmos, mas fazermos daquilo que nos coloca, que nos toca nesse sentimento da nossa evolução. É importante também, nos momentos que nos é concedido de forma justa o nosso repouso, para que possamos, através desse repouso, né, darmos esse acalento ao nosso corpo físico, podermos ter a própria segurança de um bem-estar, da mente tranquila no seu equilíbrio de reflexão, pois assim conseguiremos amorosamente darmos sequência na vida, nos colocando sempre em relação com a harmonia, com a própria vida espiritual, que é o verdadeiro sentido. Essas leis, elas são extraídas justamente dessa primeira obra do Livro dos Espíritos, na terceira parte, lei divina e natural, que nos traz toda uma abrangência, e com ela nós temos, descerrando aqui uma a uma, da primeira até a 10ª, até chegarmos na condição das leis morais, justiça, amor e caridade. Assim nós estaremos gravando, né? Justamente para que tenhamos a oportunidade de reconhecer essas leis que nos traz esse conhecimento e a nossa abrangência espiritual para nós e para os nossos semelhantes. Agradeço
a todos. E assim encerramos essa parte do nosso estudo das leis divinas natural do item Lei do Trabalho. E graças a Deus.